debate até de trabalhos, né? A gente já falou muito do trabalho do Abel Ferreira no futebol brasileiro, não vive o seu melhor momento, apesar de ser um exímio treinador. Acho que nessa temporada, nesse momento, esses dois trabalhos chamam muita atenção por motivos distintos, assim. Mas são dois treinadores que conhecem suas equipes e que são capazes de extrair o melhor das suas equipes. Eu acho que sim, mas assim, eu respeito muito a longevidade no trabalho de treinador. Então, eu acho que são coisas ainda incomparáveis, né? O Arthur Jorge, você está falando do Arthur Jorge e do Vojvoda. Do Vojvoda, sim. Exato. Eu acho que assim, o Arthur Jorge está fazendo algo muito positivo, muito legal, mas assim, está num começo de trabalho ainda. O que deveria ser um começo de trabalho. É claro que a gente aqui no Brasil já nem considera começo de trabalho. O Vojvoda, né? Já é o Ferguson para o Brasil. Exatamente. Né? Para os padrões brasileiros, o Vojvoda é o Ferguson. E assim, ainda que se você considerar que... Ferguson, 26 temporadas. 26 temporadas. Não, e aí... Jamais diremos isso. Não, esquece. Não, mas também... Não precisa. Não precisa também, né? Não Até exagero. Não vou gerar polêmica. 26 meses é uma vitória. Mas, enfim... Porque ali eu acho que também teve muito da permanência, até pelo respeito, pela história figura, e tudo né? mais. Sim. Enfim, mas essa é uma outra discussão. Agora, o Vojvoda, se a gente avaliar aquilo que o Calçado sempre fala, né? Pontos ganhos por dinheiro investido... Nossa. Cara, é o técnico. Aí ele sobra, né? Ele é o treinador. E a administração. Porque Claro, ser treinador não é só dele, barra administração... assim, o Breno Lopes é um jogador que era reserva no Palmeiras. E não era um reserva o número 12, que se entra todo jogo. Ele entrava, um cara que decidiu até a Libertadores, mas ele não era a primeira opção. Ele vai para o Fortaleza, ele é um cara super importante. Então, assim, você dá um significado diferente ao jogador, ele traz a porta para a equipe também. E vários outros, né? O Ceviche, Marinho, Renato Kaiser. Felipe Anderson estava na segunda. Felipe Jonathan estava na segunda divisão. Há uma diferença. São dois trabalhos muito bons e de diferentes naturezas, até pela duração, como o Jean falou. Mas há diferenças interessantes também, porque no Fortaleza hoje, o trabalho ele é muito escorado em cima do Juan Pablo Vojvoda. Sim. Ele é o cara que indica jogador, tudo passa muito por ele. Ele é o scout. O clube meio que entregou, assim, claro que é um trabalho de administração espetacular do Fortaleza, mas hoje o Vojvoda tem a chave. O Arthur Jorge é um pouco ao contrário. O Arthur Jorge ele é inserido dentro do modelo de trabalho do Botafogo. Ele, por exemplo, não indica jogador. Eu sei de história que o Arthur Jorge queria indicar jogador, e o Botafogo falou, não, aqui você é o treinador. Quem indica jogador é o departamento de scout. Então, assim, são modelos diferentes, só que os dois funcionam muito bem. O Fortaleza há mais tempo, o Fortaleza quebrando ainda mais barreiras do que o Botafogo, porque embora o Botafogo há muito tempo não fizesse o que faz hoje, ele é o Botafogo. O Fortaleza nunca fez o que ele está fazendo hoje. Então, são dois trabalhos de um nível muito alto, são dois treinadores muito qualificados, como outros também. Então, acho que a gente está... A abertura das fronteiras para os técnicos de fora aqui, embora muitos tenham vindo e não tenham trabalhado bem, mas os que vieram e conseguem trabalhar bem, elevam o nível como um todo. Então, a gente tem hoje o Abel com um grande trabalho, o Tite fazendo o seu trabalho, o Zubeldia fazendo um grande trabalho, o Vojvoda um ótimo trabalho espetacular, o Arthur Jorge também um ótimo trabalho. O nível melhorou substancialmente. O Milito começou muito bem, agora caiu. E não por acaso, a gente tem cada vez mais times trabalhando bem como um todo, mais times fortes e com condição de ganhar título. Sim. Porque até 2, 3 anos a gente restringia o clubinho dos possíveis campeões a Palmeiras, Flamengo e qual dos Atléticos que estivesse mais pronto, Paranaense ou Mineiro. O clube está aberto, não é um clube que você comanda diariamente, mas é o clubinho dos candidatos ao título. São Paulo foi campeão, Botafogo quase foi, talvez seja esse ano, Fortaleza quase foi ano passado, talvez seja esse ano, o Bahia daqui a pouco vai estar lá, o Cruzeiro talvez daqui a pouco esteja também. Isso é bom. É muito bom. E é curioso que tanto o Vojvoda quanto o Arthur Jorge são técnicos pouco midiáticos e por isso tendem a ser subestimados. Então o Vojvoda, e há quem diga ali que... O Vojvoda menos ainda do que o Arthur. Menos o quê? Menos midiático. Sim, total. Bastidor rápido. Mas eu não consigo... Bastidor rápido. O Vojvoda está há 4 anos no futebol brasileiro. Há muito tempo... a gente tenta fazer uma entrevista exclusiva com ele. Ele não gosta de falar. Não tem ninguém que faça ele falar, porque é o jeito dele. E tudo certo. Mas ele é muito valorizado, eu acho. Mas digo assim. de explorar a imagem dele. De gostar de falar. É o jeito dele. Mas o que eu digo subestimado é de o trabalho repercutir menos e às vezes, as análises serem até simplistas. Porque eu já vi muito torcedor de outros times falando, o Vojvoda
tira leite de pedra no Fortaleza por causa dessa diferença de investimentos. Mas não é esse caso também, porque não é mais. Ali há um trabalho também científico, um trabalho de identidade de jogo que faz com que a gente olhe para o elenco do Fortaleza e enxergue muita coerência, enxergue um elenco equilibrado. E esse é um trunfo do Fortaleza. Há times que brigam na parte de cima da tabela que não oferecem o que o elenco do Fortaleza oferece ao Vojvoda, a capacidade de ter 2 jogadores por posição, jogadores ali com características diferentes, o Zé Wellison e Sacha, por exemplo, que são ali os primeiros volantes. São caras que oferecem coisas diferentes. Hoje ele usou o Breno Lopes e o Moisés, e não o Pikachu, mas com o Pikachu o time tem outra característica. Pode ter Tinga ou pode ter Brites. Mas assim, é que talvez o termo leite de pedra seja depreciativo, porque pedra é um pouco demais. Mas, de fato, ele tira mais. Porque se você pegar vários desses jogadores que a gente acabou de citar aqui, são jogadores que em outros clubes, em clubes com mais recursos e tal... ou já tinham vingado num determinado momento. Cara, o Pikachu, eu fico pensando no Pikachu, a quantidade de tempo em que ele entrega, ainda que tenha tido uma saída e a volta e tal, que ele entrega o que entrega no Fortaleza. Mas aí a capacidade do clube enxergar que ali existe um bom jogador que está vivendo um momento de baixa. Então, tudo bem, mas tem muito da capacidade do técnico. E há uma diferença... Exato, e a confiança há uma diferença também de dimensão dos clubes que gera uma diferença de expectativa sobre o jogador. Né? O jogador um jogador contratado pelo Palmeiras carrega uma pressão nas costas maior do que o jogador que é contratado pelo Fortaleza. Mérito do Fortaleza, que sabe usar isso para construir um time altamente competitivo e capaz de se colocar bem em todas as competições. Mas há uma diferença também de pressão e expectativa, o que ajuda alguns jogadores que nos maiores clubes do país rendem menos, mas que no Fortaleza rendem bem demais. Né? Mas eu acho que essa pressão, ela é obviamente diferente, mas ela é diferente em relação à expectativa de título, né? Porque a torcida do Fortaleza, ela também é uma torcida que apoia e pressiona. O Vojvoda já falou sobre isso. Mas é o seguinte, ela já está acostumada a esse sistema aí, ela sabe como funciona a parada. Sim. Se não é a torcida, ela precisa entender isso. Né? E outra, o Fortaleza, como qualquer clube brasileiro, chega um momento que vai oscilar, que vai pegar uma fase difícil. Isso acontece com todo mundo. Então, aí não é se voltar contra o Vojvoda. Assim, o jogador hoje, você fala em Fortaleza, ele quer trabalhar. Claro. Se tiver condições boas para ele achar que a grana vale e tal, às vezes até por menos, mas assim, o Vojvoda tira muito do jogador. Sim. Então, para alguns, talvez seja uma forma de devolver um pouco aquele jogo que ficou perdido num banco de reservas por aí. Isso é muito importante. Tem treinadores que melhoram o jogador. E isso, todo jogador, você sai de um nível e o cara te entrega no outro nível. Quem não quer isso? Claro. Até porque você pode seguir tua vida em outro lugar depois. E mesmo com o elenco sem muita badalação, o Fortaleza tem hoje, por exemplo, o segundo melhor centroavante do país na temporada, que é o Lucero. Só o Pedro joga mais de 9 do que o Lucero em 2024. O ano passado, o Caio Alexandre foi o melhor, o segundo, no máximo, o terceiro melhor meio-campista do país. Sim. Começado por Palmeiras, por Corinthians, preferiu jogar no Bahia, onde ele vem jogando muito bem. Igor Jesus quer se colocar nessa conversa. Daqui a pouco, 13 jogos, marcou 6 gols. A capacidade... Barrou o Tiquinho Soares. Não barrou qualquer um. Então, tivesse chegado antes também no Botafogo, é um cara que poderia estar aí disputando artilharia, porque já é uma boa média de gols e num momento crucial de temporada, fazendo gols decisivos, e hoje realmente 2 gols em cima do Fortaleza, num jogo valendo liderança. Isso aí confirma também a capacidade do Botafogo de ser cirúrgico no mercado e também do Arthur Jorge de saber usar bem esse investimento, porque a gente já viu em outros clubes, o Flamengo do ano passado é um exemplo, técnicos que não conseguiram transformar em uma equipe um ótimo elenco. Sim. E o Arthur Jorge está fazendo isso com o Botafogo, usando bem as peças que a diretoria está fornecendo, e vai ter mais daqui para frente.